Já aconteceu de você estar resolvendo uma questão, pega para ler o enunciado gigante, e quando você está lendo lá as alternativas, você chega na última alternativa e já esqueceu o que a questão está pedindo. Ou então não conseguiu entender o enunciado. Você às vezes trava só no enunciado da questão. Ou é uma questão muito grande, ou é uma questão confusa de que você não sabe como fazer aquela questão. Pode ser o assunto mais fácil ao assunto mais difícil, mas você não consegue porque você trava no enunciado. Já aconteceu com você? Quem nunca, né? Então é por isso que estamos inaugurando aí o quadro Dicas de Questões. E o primeiro tema vai ser tipos de enunciados. Então, sem mais perda de tempo, de forma clara e objetiva, vamos ao que interessa. Então, sabemos que para ser aprovado no concurso não basta saber a matéria. Eu sempre falo isso em sala de aula. Não basta você ter total conhecimento daquele conteúdo. Existem pessoas muito inteligentes que não conseguem passar no concurso porque ou não tem experiência com questões de prova, né, ou não conseguem resolver por causa das pegadinhas de prova, ou porque está nervoso, né, ansioso, ou está com medo, alguma coisa, e acaba não conseguindo resolver uma questão que aquela pessoa saberia, né? Então, é por isso que a gente vai começar aqui agora um novo quadro. Eu vou começar com tipos de enunciados. Para quê? Para te ajudar a resolver uma questão na prova. O nosso foco sempre foi a aprovação, certo? Então, mesmo você sabendo aí alguns temas, é importante também que você saiba como resolver uma questão na prova. É por isso que a gente tem que fazer exercícios de provas anteriores, simulados, né, baterias. Por isso que eu estou sempre colocando aí para os meus alunos, tanto presenciais quanto online, seguidores, enfim. Isso ajuda bastante, beleza? Então, é isso daí. Conhecendo então os tipos de enunciados, eu vou colocar aí hoje para você 5 tipos de enunciados. É claro, já vou adiantando que não é para você ficar decorando os tipos de enunciados. Eu não vou fazer perguntas depois, não vai ter questões de tipos de enunciados, não é nada disso, tá? Eu só vou colocar para você os tipos de enunciados para que você consiga se identificar quando você estiver fazendo uma questão. Aí você lembrar, esse enunciado aqui é daquele tipo que o Léo comentou no canal e é desse jeito que se resolve, tá bom? Eu quero te ajudar a resolver uma questão de acordo com o enunciado, beleza? De acordo com o enunciado vai vir, tranquilo? Então, acompanha comigo, vamos ao nosso primeiro tipo de enunciado. O primeiro é o enunciado verdadeiro ou falso. Aí você deve perguntar, é aquele enunciado quando vem assinale, V para verdadeiro, F para falso, ou C para certo e E para errado. Não, não é isso. Na verdade, 50% dos enunciados são do tipo verdadeiro ou falso. Não é diretamente, mas indiretamente a questão está te pedindo o verdadeiro ou falso. Vamos lá, vamos começar a entender aqui. Toda questão tem uma alternativa certa, a menos que seja anulada, né? Mas enfim, no geral, toda questão tem uma alternativa certa. Só que essa certa também pode ser a errada, que se o enunciado estiver pedindo errado, ela passa a ser certa. Então o errado passa a ser certo. Beleza? Então, assim, a gente vai ter uma diferente de todas, tá? Se são 4 alternativas, são 5, uma vai estar diferente das outras, tanto para o certo quanto para o errado, beleza? Então a gente já tem que ter essa visão aí. Aí o enunciado verdadeiro ou falso vai sempre pedir assinale a correta ou assinale a incorreta. Ou seja, você sai para as alternativas só depois que você lê o enunciado, não é mesmo? Se você não faz isso, está fazendo errado. O enunciado é o ponto de partida para que você consiga ler as alternativas. Então nós temos aí o enunciado tendo texto ou não, vai ser o comando, tá? Todo enunciado tem um verbo que vai estar no modo imperativo para que comande você. Você vai ser comandado pelo enunciado. Ou seja, você vai procurar nas alternativas o que o enunciado estiver pedindo. Então, o enunciado é o ponto principal de uma questão. Beleza? Aí você vai procurar nas alternativas o que? Como você vai procurar? Para você não ficar perdido, eu vou te dar algumas palavras-chave aí do tipo de enunciado verdadeiro e falso. Por exemplo, quando for o enunciado ele sair verdadeiro, nós temos aí as palavras verdadeiro, verdade, correto, né? Certo, corretamente, todas essas palavras aí, né? Deixa eu ver se eu consigo destacar algumas aqui. Devido, né? Ao encontro das normas,
procede, válido, exato, o bem, o aceito, adequado, perfeitamente. Quer dizer que quando tiver essas palavras aí dentro do enunciado, é claro que você vai procurar a correta. E quando tiver uma dessas outras palavras aí que eu coloquei, falso, errado, né, tem bastante aí. Deixa eu ver se eu consigo destacar algumas aqui também. Indevidamente, né, de encontro às normas. Aí você já pode perceber que tem de encontro às normas e ao encontro das normas. Um dia um aluno me perguntou, mandou uma questão para mim e perguntou: Léo, eu não entendi o enunciado, tá pedindo a certa ou a errada? O que eu marco? Falei, primeiramente, você tem 5 alternativas, certo? Dentre essas 5 alternativas, uma vai estar diferente da outra, certo? Então das 5, 4 erradas e uma certa, ou uma errada e 4 certas, tá? Porque eu não vou estar lá contigo na prova você vai estar sozinho. Então tenha isso em mente, tranquilo? Agora, explicando. O enunciado estava pedindo a regra que vai de encontro às normas. O que quer dizer vai de encontro às normas? Um dia eu coloquei também no grupo e 50% das pessoas responderam que estava pedindo a certa, mas na verdade está pedindo a errada, porque a expressão de encontro a quer dizer oposição e ao encontro de quer dizer concordância. Então, ao encontro das normas é o que está certo, é o que está concordando com as normas. E de encontro às normas é o que bate de frente, ou seja, é oposição, não concorda, tá? Então, já é bom que você tenha isso em mente, beleza? As palavras também, equívoco, né? Tem gente que não sabe o que é o equívoco. Equívoco é quando você erra, é um erro, ou seja, está pedindo a errada. Não, errôneo, enfim, afasta-se das normas, né? Quando fala afasta-se das normas, também está longe de estar certo, né? Vamos entender assim. Não segue as normas, contestável, aí ó, uma palavra boa para você. Isso aqui é tudo palavra que eu estou tirando de enunciados, tá bom? De várias questões. Contestável, a palavra mal, né? Se for, por exemplo, o pronome foi mal empregado em. Ó, esse mal está dando ideia de que está errado, certo? Contraria as normas, desvio das normas, inaceitável, deve ser corrigido. Olha aí, ó. Se deve ser corrigido é porque está errado, tá? Porque vê lá, corrigido, certo. Não, deve ser corrigido. Vamos saber interpretar, tá? Inadequado, não corresponde, foge das normas, ó, tá fugindo. A norma é sempre o certo, tá? Quando você fala norma culta, padrão culto da língua, normas vigentes, tudo isso é o certo, tá? Aí quando fala foge do certo, ó, foge das normas, foge do certo. Afasta-se das normas, então tá indo para longe, tá errando, beleza? Impróprio, né? O verbo foi empregado impropriamente em, então também está querendo a errada, beleza? E essa observação aí que eu quero dar para vocês também, a palavra exceto, exceção e excessivamente, essas 3 palavrinhas aí, o que elas vão fazer? Como eu disse para você, esse tipo de enunciado, ele sempre vai sair verdadeiro ou falso, para você procurar as alternativas, certo? Quando tiver uma dessas 3 palavrinhas, você nega tudo que veio antes, ou seja, tudo que você leu antes. Vou dar um exemplo. Todas as orações são subordinadas, substantivas, subjetivas, certo? Isso é uma afirmação correta. Aí ele fala, exceto em, ou seja, todas são substantivas. Então você vai sair dali com uma afirmação verdadeira de que todas são substantivas. Se temos 5 alternativas, 4 serão substantivas e uma não vai ser, beleza? É claro que você deve saber isso, a maioria das pessoas que estão assistindo deve saber isso, né? Mas eu quero que você faça o que com esses três casos aí? Você vai marcar com a sua caneta, com o seu lápis, com o que você tiver, você vai marcar lá na prova. Vamos dar um exemplo logo no enunciado? No enunciado aí, a classificação da oração grifada está correta em todas as opções, exceto em... Aí o que você vai fazer? Você vai marcar a palavra correta, vai sublinhar, e também o exceto, ou seja, todos estão corretos, exceto como que o enunciado sai dali? Ele sai falso, entendeu? Quer dizer que das alternativas, dessas 5 aí, uma vai estar falsa, entendeu? Somente uma, de acordo com o enunciado, entendeu? Outro enunciado aí. Tendo em vista as regras de concordância, assinale a opção em que a forma verbal está errada.
Ou seja, aí já está na cara que está pedindo errada, né? Nisso daí talvez você nem precise muito de ajuda para interpretar, né? Outra questão, outro enunciado. Marque a alternativa em que a concordância verbal contraria a norma culta. Olha aí, ó, contrariar a norma culta. Está pedindo uma errada, certo? Assinale a frase imperfeita quanto à concordância nominal. Olha aí, imperfeita. Está pedindo o quê? Certo ou errada? A errada, né? Imperfeito está fugindo também da perfeição, ou seja, do certo. A alternativa cujas formas verbais vão de encontro à norma culta. Olha aí o que eu falei para você. Talvez antes de você ver essa dica, você não saberia, né? Vai de encontro, ou seja, está pedindo a errada. Então você sempre vai marcar um V ou um F no enunciado. O enunciado ele sempre vai ter que sair V ou F, beleza? Aí você vai lá nas alternativas. Vou dar uma dica. Temos aí o enunciado. Descobre primeiro se ele é V ou F. Lembra do exceto. E vai marcar ali o que ele é. Tranquilo? Para você não ficar perdido, nas alternativas, cada alternativa que você analisar, você coloca V, esse é F, F, V. O ruim é quando dá VV e FF, né? Aí fica duas diferentes, aí você, caramba, e agora? Qual é a resposta? Eu não estou dizendo para você qual é a resposta certa, né? Se fosse aula disso, eu nem sei se eu faria gratuito, né? Quanta gente já está querendo aula de como saber a resposta. Não é bem isso. Mas é para você não perder a atenção, entendeu? Eu não quero que você perca a atenção no momento que você estiver fazendo uma questão, beleza? Então, faça essas anotações para que você não se perca e não erre uma questão por atenção. Nosso objetivo hoje é esse, não errar uma questão por falta de atenção. Tranquilo? Olha aí só mais um enunciado. Regência imprópria, ou seja, regência imprópria. Enunciado preguiçoso também, né? Preguiçoso. Só falou regência imprópria. Aí já sai dali, você sabe que tem que procurar a regência errada, né? Mas, enfim, cada enunciado do seu jeito. E só para finalizar esse verdadeiro ou falso, eu queria te dar uma dica. Essa dica aí, ó. Falso mais falso é igual a verdadeiro. Aí você, como assim, Léo? Falso mais falso é igual a verdadeiro? Presta atenção nesse enunciado. Não podemos afirmar que. Quando fala assim, não podemos afirmar que, o enunciado está saindo como? Falso, né? Por causa daquele não ali. Então você vai procurar o falso. Aí quando vem na letra A, locuções femininas não admitem crase, aí você pensa, locuções femininas não admitem crase. Isso é verdade ou mentira? Você pensa fora do enunciado. As locuções femininas admitem crase? Sim, elas admitem crase. Mas ali está dizendo que não. Se no enunciado está dizendo que não e a alternativa também está dizendo que não, uma coisa que é verdade, quer dizer que falso com falso é a resposta. Olha aí, que maneiro. Juntou falso com falso, você achou a resposta. Pronto. Entendeu? Assim você consegue resolver uma questão. Beleza? Uma lógica, uma dica. Aí, claro, tem a letra B, né? O pronome demonstrativo aquela aceita crase. Aí você pensa, o aquela aceita crase? Sim, aceita crase. Ué, então é verdade. Tudo bem, é verdade, mas o enunciado está falso. Enunciado falso e alternativa é verdade. Ó, não bate, então não é a resposta. Aí vem a letra C. Não podemos usar crase diante de verbos. Aí você vai ver lá, vai confundir os bizus que eu te dei e vai pensar. O Léo falou que quando o enunciado tiver não e na alternativa tiver não, aquela ali é a resposta. Aí eu vou marcar. Não foi isso que eu falei. Leia direito. Não podemos usar crase diante de verbos. É verdadeiro isso? Você não pode usar crase diante de verbos? Tá certo. Porque eu não uso crase diante de verbos. Então, é uma afirmação verdadeira. O não ali, ele está dando verdade. Entendeu? Conseguiu entender? Porque é verdade a afirmação. Tranquilo? Se aquilo é verdade, o enunciado está falso. Lembra? Ó, também não bate. Então, a resposta é realmente letra A. Tranquilo? Pela sabedoria, pelo seu conhecimento e pela dica também. Tranquilo? Fechamos aí esse tipo de enunciado. Vamos agora ao segundo tipo de enunciado. O enunciado alma gêmea. Você pensa, caramba, Léo, alma gêmea? Como assim? Alma gêmea é quando o enunciado começa assim. Já bota logo um em, né? Aí bota uma oração lá. Aí fala depois. Qual é a alternativa em que a oração tem a mesma classificação da que está no enunciado? Só que ele não te fala a classificação. Tem a frase lá, tem um termo destacado, mas ele não te deu a classificação.
Então você vai ter que procurar. Aí você vai procurar a alma gêmea, ou seja, o espelho da outra, o mesmo que a outra, entendeu? O par. Você vai procurar o par. Então você vai ter que classificar primeiramente o enunciado para depois achar nas alternativas a que corresponde. Por exemplo, entrando na faculdade, procurarei emprego. Contém uma oração subordinada com a mesma classificação que em... Aí, ó, pronto, já te deu aí, te deu uma oração. Aí você classifica primeiro a oração, entrando na faculdade. É uma... indica tempo, né? Aí eu vou procurar o que indica tempo, né? Porque eu estou falando da reduzida de gerúndio, tá? Aí vem a letra A. Coma tudo, que estás muito debilitado. Você vê, pô, não estou vendo o tempo aí. Eu estou procurando o tempo, certo? Eu classifiquei como tempo, então eu tenho que procurar o tempo. Mas eu vou marcar aí o que é essa daí. Essa daí é o quê? Explicativo? Então marca. Bateram-lhe forte, porque ele saiu chorando. Ó, vem de novo aí uma explicação, né? Enfim, não está dando ideia de tempo. Entrando em casa, viu-a com o ex-marido. Ih, olha aí, achei. Entrando em casa, ou seja, quando entrou em casa. É a única que está indicando o tempo para mim por enquanto. Vamos ver a letra D. Sentia, naquele momento, necessidade de convocar mais trabalhadores. Aí eu penso, naquele momento é tempo, mas não é uma oração. Ó, na verdade, eu tô já te dando uma aula de oração, né? Vamos voltar para o foco aqui. Eu percebo que a oração mesmo está ali depois de necessidade, ou seja, convocar mais trabalhadores, completiva nominal. Então, realmente é letra C. Por que é letra C? Porque o enunciado está indicando tempo, tranquilo? Se você não conseguir classificar do enunciado, primeiro que vai ficar difícil. Aí não tem como fazer milagre, né? Mas tenta classificar as outras e ver o que chega mais perto da que está no enunciado, tranquilo? Olha aí mais uma. O professor entrou atrasado. O termo destacado exerce a mesma função sintática do termo destacado em... De novo, ele não te deu a classificação. Então, primeiro você classifica. O professor entrou como? Atrasado. Aí o modo? Não, peraí. Esse termo aí ele varia, né? Os professores entraram atrasados. Então é predicativo do sujeito. Tranquilo? Então, vou procurar o predicativo do sujeito nas alternativas. O lindo menino... Seus olhos eram grandes, falei claramente, pronto, achei aí, letra C. Claro que eu fiz uma análise um pouco rápida, né? Mas você vai fazer tintim por tintim e classificar cada alternativa ali, beleza? Para ver qual é que está batendo com o enunciado. Tudo bem que parece uma coisa simples, mas fazendo esse tipo de análise, esse passo a passo, você consegue manter a calma numa prova, tranquilo? É claro que pega para fazer em casa sem pressão, é tudo mais fácil, né? Tudo fácil. E você ainda erra por falta de atenção. Imagina na prova, tá? Então essas dicas aqui é para a sua prova. É claro que você tem que treinar em casa também. Próximo tipo de enunciado. Enunciado se vira nos 30. Caramba, Léo. Enunciado se vira nos 30? Para mim, todos os enunciados são assim. Não, vamos lá. Qual é o enunciado se vira nos 30? É aquele que não fala para você o que é para fazer. Simplesmente um enunciado assim, ó. Assinale a alternativa correta. Pronto. Te deu aí 5 alternativas para tu assinalar a correta. Correta quanto ao que enunciado? O que você quer saber? É crase? É concordância? É regência? É número? É substantivo? É o que? Ele não vai te falar. Ele não vai te falar. Você vai ter que se virar nos 30. Então, é assim, olha aí o exemplo. Indique a alternativa correta. Aí vem aí. Tratavam-se de questões fundamentais, comprou-se terrenos, enfim, não falou o que é para fazer. Aí você vai usar a malícia, mas eu quero te dar uma dica antes. Você tem que lembrar que sempre vai ter uma alternativa diferente das demais. Então toda vez que vier o enunciado se vira nos 30, você lembra, uma está F ou V e as outras estão ao contrário, tá? 4 alternativas? 5. Uma sempre vai estar diferente das outras. Então você analisa todas e classifica. Vê o erro, vê se é o número, vê se é o plural, analisa detalhe por detalhe. Por exemplo, na letra A, tratavam-se de questões fundamentais. Eu percebo que já está errado, né? Porque, deixa eu ver, tratavam-se de o verbo intransitivo, né, com a partícula C, verbo transitivo indireto, na verdade, com a partícula C, não pode ter concordância, ou seja, deveria estar no singular.
né? Na letra B, comprou-se terrenos, também está errado. Compraram-se terrenos, aí já é o pronome passivo do. Precisam-se de novo, precisam-se de, verbo transitivo indireto, com a partícula C, tem que estar no singular, porque o tipo de sujeito é indeterminado. Reformam-se ternos, opa, aí já, ó, tá tendo uma concordância certa aí, né? Reformam-se ternos. Aí você joga essa letra D e compara com a letra B. Reformam-se ternos e comprou-se terrenos. Olha aí, pronto. Só aí você já consegue identificar o gabarito de uma para outra, porque uma já está diferente da outra. Então o gabarito é bravo ou é delta. Entendeu? Conseguiu pegar essa malícia? A letra A e a letra C, elas estão iguais. As duas são verbo transitivo indireto, certo? Com a partícula C. Então elas estão iguais. O gabarito com certeza é bravo ou delta, entendeu? Aí você vê aí que a concordância está certa na delta, né? Então, pronto, achei meu gabarito, beleza? Aí pode vir assim também, assinale a alternativa incorreta segundo a norma gramatical. Norma gramatical, gramática, né? Então você vai ter que procurar ali qual é a incorreta, o que eu acabei de fazer. Detalhe por detalhe, alternativa por alternativa. Você vai ver que uma vai bater de frente com a outra, ó, uma vai de encontro. Lembra de encontro? Vai de encontro à outra. Ou seja, uma das duas é a resposta. Pega o bizu, hein? Próximo tipo de enunciado. Enunciado interesseiro. Enunciado interesseiro. Que enunciado é esse? Já viu uma pessoa interesseira? Quando ela quer falar com você, quer te pedir alguma coisa? Que ela quer te pedir alguma coisa, ela vem... Oi, meu docinho, tudo bem? Ah, você é lindo, já falei que te amo, né? Vai pedir dinheiro para sua mãe. Mãe, já falei que a senhora é linda? Já falei que eu te amo, né? Então, esse interesseiro, ele sempre vem com uma historinha antes para contar, sempre conta alguma coisinha para depois fazer o pedido do que ele realmente quer. O enunciado não é diferente, né? O enunciado que manda logo um poeminha para você. Oi, tudo bem? Ele quer cobrar alguma coisa, ele quer alguma coisa de você. Mas ele manda um poeminha bonitinho, um Vinícius de Moraes lá, ele manda um trecho de Clarice Lispector para você, o Dom Casmurro, te dá um poema, uma canção, um texto, um trecho, alguma coisa. Só para você perder tempo ali, lendo, e depois que ele vai, ó, é isso aqui que eu quero. Aí agora eu vou te ensinar a ser esperto. Quando acontecer esse enunciado, o interesseiro, deixa eu mostrar um exemplo logo, coloquei para você já o enunciado. Olha aí, leia, o enunciado já começa assim, ó, leia, aí vem um trecho, depois, lá embaixo, que ele coloca. Um dos pronomes oblíquos destacados no texto está incorretamente empregado, ou seja, ele quer saber o que? Pronome oblíquo, uso do pronome oblíquo, o lhe, o o, aí você lembra, o e o a são objetos diretos, o lhe já é um termo preposicionado, pode ser outra coisa, mas não é objeto direto. Então você vai fazer a leitura, aí sim você vai fazer a leitura, mas com um foco já, entendeu? Você vai direto ao assunto, você vai direto no ponto. Você não vai precisar ficar entendendo a ideia, vai ficar entendendo o uso de vírgula, a separação, enfim, você não vai precisar, você vai direto ao ponto, tranquilo? Veio o enunciado interesseiro, ou vamos direto ao ponto, tranquilo? Olha aí, outro enunciado. O esporte é bom pra gente, fortalece o corpo. Olha aí você, parou. O que você quer? Os termos grafados com letras maiúsculas, olha aí, ó. Ele quer só os da letra maiúscula e você estava perdendo tempo lendo tudo. Extraídas do texto apresentado, identificam-se pelo fato de exercerem a mesma função sintática nas orações de que fazem parte, indique essa função. Aí você pensa, eu tenho que dar a classificação, a função sintática dos termos que estão em maiúsculo. É claro que você vai ler, olha só, presta atenção. Não estou falando para você ignorar o texto, o poema e a canção, não. Você tem que ler, mas você tem que ler com um objetivo, com um foco. Agora eu vou fazer a leitura e vou fazer a leitura já com a minha análise sintática. O esporte é bom para a gente, fortalece o corpo e emburrece a mente. Emburrece o quê? A mente. Pronto. Entendeu? Agora eu consegui fazer análise sintática e eu já achei, ó, o meu objeto direto. Aí vou ver, atire um tênis e pronto. E aí eu dou a minha classificação. Beleza?
Então, quando vier de interesse para você, te dando poeminhas, cartas de amor, você, para, eu estou fazendo uma prova, eu quero ser militar, quero ser sargento, policial, advogado, eu quero passar na prova, beleza? Vamos direto ao assunto, tranquilo? E o último tipo de enunciado de hoje é complete as lacunas, clássico, né? Bem famoso também. Geralmente vai vir com uma questão de crase, regência, concordância, né? Ou então o emprego do verbo, mas considera-se como um quebra-cabeça, é para você completar com a pecinha que está faltando ali, tá bom? Por exemplo, nós temos aí uma questão, marca, alternativa, tá, correta, enfim, preencher as lacunas, né? Então temos aí, como eu disse, verbo, né? Eu tenho que colocar ali adequadamente os verbos, que é uma dica para esse tipo de enunciado. Por exemplo, leia a primeira coluna toda. O que eu tenho na primeira coluna? O tem, né? Na verdade, 2 verbos com acento no tem e 2 sem um acento. Então eu só tenho 2 opções. Teste essas 2 opções e vê o que mudaria, tá? Coloque na primeira alternativa. Poucos têm consciência de que. Pronto, só até aí. Poucos têm consciência. Tem com o acento circunflexo indica plural e o outro indica singular. Aí você pensa, poucos é plural, né? Tá variando. Então, plural, vou colocar o com o chapeuzinho, né? Acento circunflexo, certo? Indica plural. Então pronto. Mas eu coloco no singular também para ver qual sentido daria, ou seja, deixaria a frase errada, teria erro de concordância, tá? E o mesmo vai acontecer com esses outros aí, é só você fazer a mesma coisa. Se for uma questão de crase, olha aí, ó, você vai pegar, como eu disse, a primeira coluna e vai ver ali, ó, temos um A com crase, A sem crase e um A do verbo haver, né? Então eu vou colocar ali os 3 e vou ver qual é o que se encaixa. Isso é o que o enunciado já pede, né? Mas você coloca o errado para ver como é que fica. Qual é o sentido que dá, se realmente vai ficar bem errado. Porque se você soubesse resolver essas questões, você não perderia nem tempo, né? O negócio é que você sabe, deixa eu falar uma coisa para você, você sabe, o negócio é que na hora de fazer a questão na prova, é muita coisa envolvida, é o tempo, primeiro que tem um tempo para você fazer. Segundo que você pensa, caramba, se eu não passar, mais um ano estudando. Outro que você pensa, caramba, é meu último ano de prova, caramba, meu último ano de prova. Não pensa nisso. Eu sei que às vezes é um pouco involuntário, mas tenta não pensar nisso, tá? Faça esses bizus, esse passo a passo que eu estou te falando. Talvez uma coisa simples que eu estou te dando aqui possa te ajudar na prova. Por quê? Você sabe o que fazer. Você não vai ficar pensando na mosca, na derrota, não vai pensar em nada ruim, beleza? Você sabe o que fazer e sabe como usar o seu tempo. Tranquilo? Então é isso. Fechamos aqui 5 tipos de enunciado. Esse último foi um pouco mais simples, um pouco mais básico, mas a moral da história que eu quero te dar aqui é isso. Você ter em mente o que fazer, tá? Você ocupar a sua mente, tá? Mesmo que seja a sua última prova, mesmo que você dependa, precise muito, vai depender de como você vai desenvolver e também o futuro pertence a Deus, né? Não tem como a gente fazer tudo, só o que está ao nosso alcance. Então, faça isso, use como um passo a passo, né? Como um manual, como um guia para você fazer e treine com exercícios de casa já, beleza? Eu tenho certeza de que depois de assistir esse vídeo, você vai fazer exercícios e vai se identificar. Você vai falar, ih caramba, ó, o Léo falou comigo, ó, o interesseiro aqui, ó, interesseiro. O que você faz com o interesseiro? Vai direto ao assunto. O que você faz com a alma gêmea? Classifica o enunciado primeiro e vai procurando. O verdadeiro e falso, que é o principal, ele sai V ou ele sai F. Presta atenção naquelas palavrinhas que eu coloquei, o não com não, o exceto, tranquilo? E assim você vai ser muito mais feliz fazendo uma questão de prova, beleza? Então é isso, eu espero que você tenha não só gostado, como também aprendido e que isso fortaleça você muito na sua prova, beleza? Esse é o primeiro vídeo do nosso quadro e foco na aprovação, fique com Deus e até a próxima. Tem 4 alternativas, li a primeira coluna toda. Eu tenho o quê? O tem e o tem, e o tem, o tem, e o tem, o tem,
e o tem. O que eu tenho na primeira coluna? Tem, enfim. Tem. O que eu tenho na primeira... E eu esqueci de comentar, né? Se você ainda não é inscrito, quer fazer parte desse canal Português Operacional, se inscreva aí, tá bom? Deixe sua curtida também, ative o sininho, deixe seu comentário, tá bom? Comente aí se você conhece outros tipos de enunciado, outras palavras, para poder ajudar alguém. Se isso tem ajudado a você também a resolver uma questão, tranquilo? Nosso foco é sempre a aprovação e eu, como seu professor, estou disponível também para te ajudar a resolver tanto questões de provas, dúvidas em relação a questões, carreira militar, concursos militares, tá bom? Estamos aí para ajudar, beleza? Então, forte abraço.